Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto. Esse é o Jornal Últimas Notícias, aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. Apresentado por Ednei Paini. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias. E a gente entra sempre com aquele bloco cutucando a galera, né? O bloco Entendendo a Política. Vários assuntos políticos rodeiam o cenário de hoje. E um deles é que aconteceu hoje o primeiro debate com os 4 postulantes ao governo do estado. O debate aconteceu em um formato diferente, no mesmo formato adotado lá nos Estados Unidos, com mais tempo, dividido entre os candidatos. Então, os postulantes puderam apresentar as suas propostas com mais detalhes, não aquele formato meio engessado que acontece aqui no Brasil. Bom, esse debate foi promovido pela Rádio Gaúcha, que, na minha opinião, tem os melhores repórteres do país, os melhores entrevistadores, as pessoas mais inteligentes e mais preparadas que eu conheço. O embate não aconteceu dentro do estúdio, ele foi direcionado ao teatro do prédio da PUC. Estiveram presentes Gabriel Souza, do MDB, Juliana Brizola, do PDT, Luciano Zucco, do PL e Marcelo Maranata, do PSDB. Os 4 candidatos cujos partidos têm representação no Congresso. O encontro contou com uma plateia que tinha representantes da sociedade gaúcha, comunicadores de rádio, líderes de imprensa. O debate foi mediado pela jornalista Andressa Xavier. Vocês poderão rever ele na íntegra. Se vocês não viram, poderão vê-lo na íntegra no YouTube do Jornal Últimas Notícias. Tá vendo esse QR Code aqui do lado? Aqui, ó. Bota aí seu telefone e vai sair lá no link do Jornal Últimas Notícias. E lá você procura esta edição, a de hoje, do dia 6/8. E lá na descrição desse vídeo vai ter aí um link para você ver na íntegra como foi esse debate, né? E porque hoje também saiu o CNPJ dos candidatos. Então, a partir de hoje, eles são oficialmente candidatos ao pleito. Outra situação que temos que abordar é que eles estão com um olho na cumbuca e o outro no peixe. Assim falava o meu pai. Pois hoje podemos observar que a política toma outro rumo. Para pessoas mais entendidas em políticas, sabemos que nada está resolvido. Pessoal, só o Lula com a esquerda não consegue ganhar as eleições. E da mesma maneira a direita de Bolsonaro. Ela sozinha não ganha as eleições. Temos que ter guarida de outra via, tipo o Centrão, que se declarou em cima do muro. Eles ainda estão analisando as possibilidades e podemos dizer que a esquerda tem 1/3 dos votos, a direita também tem 1/3 dos votos e o Centrão tem o outro terço que sobra. Então essa galera está analisando se jogará para um lado ou para o outro, né? O lado que terá mais possibilidades de vencer, digamos assim, eles estarão. É como um 486, lembra? Os mais velhos conhecem essa tecnologia. O 486 é um computador muito antigo. E eles demoravam para analisar as coisas. E o Centrão tá assim. Eles estão analisando as probabilidades
para depois jogarem as suas cartas. Então vai ganhar as eleições aqueles que atraírem os partidos do Centrão. Esta é a política brasileira. E dentre as partes políticas também temos que analisar alguns outros fatores. Tipo o encontro de Alexandre de Moraes, Lula, o ministro Zanin e o presidente do Senado Alcolumbre. Essas 4 figuras se encontraram na casinha de Moraes, aquela que custou uma bagatela aí de 12 milhões que fica ao lado do lago. Como o ministro de Moraes tem posses, né? Será que ele tinha tudo isso antes de ser ministro da Suprema Corte? Tá aí uma boa dica de investigação, né? Para ver se ele tinha todas essas posses ou se ele adquiriu depois que ele começou a ganhar R$45 mil por mês. Bom, Temer. O Moraes foi indicado pelo presidente Temer. Você lembra, né? O Moraes resolveu um probleminha aí de nudes da ex-primeira-dama Marcela Temer. E daí Temer o presenteou como ministro da Suprema Corte. Todos temos um passado obscuro, né? Mas sempre temos um ministro para chamar de seu, como o Moraes. Aí ele dá um jeito. Bom, voltando à reunião misteriosa, a presunção desse encontro era unir Alcolumbre a Lula, né? Pois as relações entre os dois estavam meia quebradas, né? Depois que Lula indicou Messias para ser ministro do STF e o Senado não aprovou, então a máfia da justiça queria juntar aí os dois presidentes, né, o do Brasil e o do Senado, para que tenham uma conversa franca, para que voltassem a ser uma carne só, pelo menos até as eleições. E quando Alcolumbre saiu da reunião, ele foi perguntado pelo tema dela. E nem ele quis responder. Mas a resposta já está na cara. Vai sobrar uma fatia de bolo para todos dividirem os cargos no ano que vem. Sem contar que é inconstitucional se juntarem o poder judiciário, legislativo e executivo na mesma mesa para reuniões secretas próximos a uma eleição. Isso aí é inconstitucional, né? Só eu que não vejo. Por isso, pode-se configurar uma compra de influências. E botar essas 4 figuras em uma reunião chega até a dar medo, né? Será que o encontro foi lícito ou ilícito? Lembra daquela questão da faculdade que nós falamos há muito tempo atrás aqui? Será que o inferno é endotérmico ou exotérmico? Eis a questão. E para fechar as boas ações do governo, vamos falar da loira. Daquela loira que era casada com um delegado e filha de juiz. Roberta Lupsinger. Ela que pagava as contas de Lula? Será? Ela deu aí na última remessa que foi constatado R$250 mil ao braço direito de Lula, ao cara que comandava a orquestra. É ele que dava o aval para quem falava ou não com o presidente. E nessa mesma levada, o Marcola viu que ia dar coisa errada e se retirou do Palácio do Planalto e se jogou de cabeça na campanha do pai dos pobres. E onde? Pediu demissão ontem também. Para não manchar a reputação do pai Lula nessa campanha. Tudo se diverge em falcatruas, né? Influências, poder, são tantas as coisas estranhas
nessas situações que às vezes não dá para entender. E nesse mesmo assunto, pulando para uma prateleira abaixo, Lulinha está na Espanha, ele não quer vir dar depoimento aqui, né? E se a justiça funcionar, ele teria que ser preso. Ainda na CPI, em que o vice de Bolsonaro comandava, né? Na CPI do INSS. São tantas as inconsistências que fica difícil perceber se estamos no Brasil ou no Velho Oeste. Vamos passar para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos lá. Pessoal, o Grêmio foi dormir mais aliviado com a classificação, com a companhia do atleta que eu tinha falado mal dele ontem, né? Cristian Pavon. Falado mal, não. Falado das coisas que ele não tem feito, e ele errou bastante ontem. Só que acertou o gol. Acertou o gol da classificação. Ele teve várias oportunidades e botou o torcedor gremista a sorrir mais uma vez. Se fôssemos contabilizar as poucas vezes que ele deu alegria esse ano, o Grêmio ontem tomou um sufoco na segunda etapa, mas passou no bolso 3 milhões de dólares. E hoje tem o Corinthians, Inter e Corinthians. O que será que Paulo Pesolano irá fazer? Será que o Inter, e com essa grande vantagem que tem, vai colocar esses 3 milhões de dólares no bolso? Tomara que sim, né? Para poder dar a volta, né? Já tem um monte de complicações, pouco dinheiro. E se ganhar aí, passar aí adiante na Copa do Brasil, aí vai ser uma boa. Esse foi o pouquíssimo, curtíssimo bloco esportivo, mas com boas notícias aí que fazia tempo, né? O Grêmio não tinha ainda ganhado, né, do Mirassol. E daí ontem ganhou. Então, boas notícias. E amanhã também teremos boas notícias. Acredito. Esse foi o bloco esportivo que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem nos tem dado aquele apoio na hora esportiva aqui do Jornal Últimas Notícias. Agora eu quero entrar em um assunto bem complicado. Hoje temos vários assuntos complicados, né? E esse é de um deles. Porque ontem, próximo à hora do rush, aqui na capital do vinho, eu tinha que ir a um estabelecimento no centro da cidade, na área central, onde fica impraticável de você andar com o automóvel às 18 horas. Então eu fui até próximo às ruas centrais e estacionei estrategicamente para que depois, no final da minha lida, eu pudesse retornar à minha residência sem entrar no fluxo contínuo dos veículos. Mas para que essa façanha tivesse vida, que eu pudesse me deslocar com facilidade, eu tive que andar uns 7 quarteirões, 7 quadras. Para fazer também um pouco de exercício é bom, né? Faz bem à saúde.
Então, nesse trajeto, eu percebi muita coisa errada ao meu redor. Quanto mais próximo das ruas centrais eu ia chegando, o trânsito ficava mais caótico. Eram pedestres estressados com motoristas, eles que atravessavam fora do local indicado, atravessavam sem atenção, olhando o celular, conversando com pessoas ao seu lado, sem pressa nenhuma ao atravessar a via fora das faixas de segurança, não prestando atenção nem na sinalização dos semáforos. Mesmo que eles estivessem aberto especificamente para os automóveis. Os pedestres atravessavam, os motoristas em alta velocidade. Quando dava uma brechinha, eles iam em alta velocidade para ultrapassar o próximo da frente. Um verdadeiro caos. Quase presenciei uma briga quando 2 automóveis estavam parados em uma sinaleira e um deles não conseguiu arrancar na 13 de maio. E o automóvel de trás proporcionou um buzinaço e o da frente quase parou para enfrentar o motorista buzinento. Bah, já pensou? Ia parar mais ainda o trânsito e ia ter uma briga. E quase aconteceu. Sem contar que a mobilidade urbana foi pensada para dar vazão a automóveis. Eu estava pensando em 1970, ou até antes, né? Nessa época, a capital do vinho, por volta dos anos 70, 68, 70, a capital do vinho tinha em torno de 20 mil veículos rodando aí nas ruas do centro da cidade. Chutando isso alto, né? Pois em 1970 a população de Bento Gonçalves era de 41.779 habitantes. Ela foi pensada, o centro da cidade pelo menos foi pensado para esse montante, né, de automóveis, 41 mil. E hoje a frota de veículos ultrapassa os 100 mil automóveis, com praticamente a mesma rede viária. Não temos um carro específico por pessoa, mas quase. Hoje temos 130 mil pessoas vivendo aqui no município de Bento Gonçalves. Então temos um projeto falho em termos de mobilidade urbana, pois não temos mais para onde construir ruas. Enquanto a frota vai aumentando, a viabilidade da cidade não acompanhou essa mesma métrica. Esse cenário, somado ao estresse que o trânsito causa, é simplesmente uma bomba relógio prestes a explodir. Os governantes têm que rever esses conceitos e achar soluções viáveis para o trânsito, pois na velocidade que estamos, vamos entrar em um colapso logo, logo. Eu vi que estava feia a situação. E não é só no centro da cidade. A situação tem problemas na 13 de maio, nessa que eu acabei de falar para vocês, que quase deu briga. Tem na Oswaldo Aranha problemas, na Avenida São Roque, no horário de pico, é complicado. Então, vamos se ligar aí, agentes da prefeitura. Se der para ter uma solução aí que seja estudada e logo, né? Porque daqui a pouco não conseguiremos mais andar de automóveis em horário de pico. Em outra situação, a Defesa Civil segue com alertas e atualizou a previsão meteorológica para os próximos dias no Rio Grande do Sul, que alerta para as condições de tempo severo em diversas regiões. Mas eu quero dizer para vocês que, mesmo dentro de Bento Gonçalves, às vezes o clima é adverso. Bom, você pode ver aí no fundo que está chovendo pedra. Depois eu vou botar o videozinho para vocês verem que aconteceu aí nas redes sociais. Hoje choveu pedra lá nos caminhos de pedra. É granizo. E aqui, na cidade, não. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Hoje,
A previsão indica risco elevado de tempestades intensas, com possibilidades de rajadas de vento superiores a 100 km por hora. Queda de granizo de grande intensidade. Já tivemos hoje de meio-dia no interior aqui, nos Caminhos de Pedra. E provavelmente à noite então teremos aqui na cidade. Chuva forte também, até a formação de tornados, principalmente nas áreas classificadas com risco severo. Entre a madrugada e a manhã de sexta-feira, a atuação de um ciclone extratropical em alto mar deve intensificar os ventos na faixa leste do estado, mantendo o cenário de atenção. A orientação da Defesa Civil é para que a população acompanhe os avisos oficiais, evitem deslocamento durante as tempestades e, caso de alerta, busque abrigo em local seguro. Tá dado aí a dica então, pessoal. Vamos se puxar, Vamos passar para o comercial da Harmony, o bloco comercial da Harmony. Daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. E Natal Fitness, esses são os dois patrocinadores aqui do Jornal Últimas Notícias. Ontem até trouxemos essa informação, que o Copom iria fazer uma reunião para definir a taxa base de juros. Mas como estamos nos aproximando de uma eleição, a situação começa a melhorar. Ficamos 3 anos penando, subindo os juros. Em um ano eleitoral, a situação sempre melhora. O Comitê de Política Monetária resolveu reduzir a taxa base de juros para 0,25% ao ano. Com isso, a Selic caiu para 14% ao ano. É o menor nível desde 2025. A decisão foi unânime e já era esperado pelo mercado financeiro. É uma projeção que a Selic encerre o ano em 13,75. Patamar que inicialmente, até falamos aí que inicialmente era previsto para acontecer ontem. Mas daí a galera pensou melhor aí, resolveu aí deixar aí até o final do ano. A próxima reunião será em novembro. Bom, a informação que vamos discutir agora é sobre o porte e posses de arma de fogo no Brasil. É que em alguns estados dos Estados Unidos, sim, lá é permitido para qualquer cidadão que tenha a ficha limpa. E aqui no Brasil, o governo Lula deu uma barrada nessa situação. Se tivéssemos as mesmas regras vigentes dos nossos amigos norte-americanos, os políticos sem ficha limpa, olha, poderiam não tê-las, Um monte deles, Bom, vamos entrar em uma discussão séria e polêmica. E nos daremos conta que não é a arma que faz o assassino. Por isso que eu quero contextualizar uma situação ocorrida na cidade de Rosário do Sul, a pouco mais de 400 quilômetros de distância da capital do vinho, acho que uns 410 quilômetros. Pois lá, hoje de manhã, um adolescente invadiu uma escola, a escola estadual Rui Ramos, portando um facão e uma faca. No caso, 2 armas brancas, não armas de fogo. Mas o adolescente proferiu um ataque a uma professora que foi ferida na cabeça, uma monitora na perna e um estudante no braço. Conforme as informações divulgadas até o momento, a Brigada Militar foi acionada e apreendeu o adolescente ainda no local.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foram encaminhadas ao hospital. No comunicado aos pais e responsáveis, a direção da escola informou que o aluno conseguiu entrar com armas escondidas e atacou a professora, que está hospitalizada, mas passa bem. A direção destacou ainda que professores e funcionários conseguiram proteger os demais estudantes dentro das salas de aula até a chegada da Brigada Militar. Por que eu quis informar isso a vocês, essa situação? Pois nós vínhamos observando que essas ações criminosas somente aconteciam fora do país ou em lugares bastante distantes aqui da capital do vinho. E agora tivemos uma situação dessa em nosso quintal. Sim, são vários fatores que poderiam ser o estupim para que ela acontecesse: o estresse, problemas mentais, remédios e tantos outros. É aí que entra em cena o questionamento sobre a posse de armas, né? Se qualquer cidadão, é claro, com índole boa, poderia portar uma arma ou tê-las em casa para usar em situações para defender a sua família. Pois se acontecesse essa situação na sua residência, no seu patrimônio, e um sujeito desses, esse adolescente ou uma pessoa mais velha, desses entrar em sua residência, e o chefe da família poderia usar essa arma que teria em casa em seu benefício. Lembra que em Caxias do Sul tivemos recentemente uma idosa que usou dessa premissa? Quando o ladrão entrou na sua casa, na sua residência, ela se defendeu com uma arma antiga. Ela matou o criminoso. Pois senão a vítima certamente seria ela, se ela não tivesse essa arma. Então volto a frisar. Se o governo Lula retirou a opção de um chefe de família ter a sua própria defesa contra um criminoso, ele quer defender quem? As leis já protegem os criminosos, são imensas, e para dar segurança ao cidadão de bem, são pouquíssimas. E se ter a sua própria arma para o seu direito de defesa é uma questão amplamente ignorada pelo governo, está explícita. Essa questão está explícita na Constituição de 1988, no artigo 5º. Falta só a galera lá de cima saber ler. E nos foi tirada a premissa das nossas mãos só por causa de birra. Entre o Lula e o Bolsonaro. Não tem outra razão para que o governo desarme a população, a não ser por uma coisa obscura, mas aí já é uma teoria da conspiração e não vamos entrar nessa questão. Só queria deixar registrado aqui que se acontecesse uma situação dessas e o cidadão de bem tivesse uma arma em casa, ele se protegeria. Não teria pessoas no hospital como teve nessa ação. Claro, foi um adolescente, mas não sabemos como contextualizar essa situação. E sabemos que temos que ter o direito à nossa defesa. Está na Constituição. Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente aí, que hoje já falei bastante, né? Já falei bastante, bem interessante essa nossa pauta aí. A imagem de fundo se refere a vários nuances seletos e climas diferentes na mesma capital do vinho, pois a precipitação que aconteceu hoje depois do meio-dia nos Caminhos de Pedra foi diferente da que aconteceu na cidade. Então vamos conhecer o que eu quero te mostrar. Ó, dá uma olhada aqui nesse vídeo. Ó. Dá uma olhada, está caindo granizo. Foi registrado há pouco nos Caminhos de Pedra, em frente à Casa da Ovelha. Se situou
Lá estava chovendo granizo, enquanto na cidade apenas deu alguns pingos ao meio-dia e depois deu uma parada, depois voltou de novo. São duas situações diferentes, separadas por apenas 10 quilômetros. Situação diferente no mesmo município. Que coisa, né? São coisas da natureza. Não esqueça, na descrição desse vídeo no YouTube, veja na íntegra o debate aos postulantes ao governo gaúcho, promovido pela Rádio Gaúcha. Bom, pessoal, um grande abraço a todos e até amanhã.